Estudos para concursos para LESP Constitucional. Conteúdo de atribuições do Congresso Nacional. Anota aí, CF e atribuições do Congresso Nacional. Mas não tem muita coisa, né? Quando estuda concurso, Constituição Federal, a gente só lê, basicamente, a lei seca, né? Às vezes tem alguns comentários dos professores e coisas, né? Que droga, a caneta tá escrevendo. Pronto, escreveu. CF, atribuições do Congresso Nacional. Tá. Primeiro, dispensa a sanção e o veto do presidente. Dispensada a sanção e o veto do presidente. Artículos 48 a 50, tá? Da República, exigência de sanção só no artigo 48. Artigo de Constituição, 49, 51 e 52. Competências e por meio de. Basicamente, falando das sanções, cada um dos artículos fala o método que é feita a sanção. E o veto. Daí, o artigo 49 diz que o Congresso Nacional fala da exclusiva do Congresso Nacional. Como é que ele faz a sanção e o veto? É por decreto legislativo. Basicamente, o decreto legislativo é uma coisa que é só do legislativo faz, né? A Assembleia Legislativa faz, a Câmara faz o decreto legislativo e o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, faz o decreto legislativo também. Exclusiva da Câmara dos Deputados, daí ele faz sanção e veto por resolução. Exclusiva do Senado Federal é resolução. Se lembra que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal fazem parte do Congresso Nacional, né? Um é decreto legislativo, outro é resolução, tá? Em regra, o Congresso Nacional atua por meio de manifestação em separado das casas legislativas, onde as proposições, duas casas, o Senado e o Congresso e Câmara de Deputados, tá? Onde as proposições tramitam sem qualquer subordinação, de acordo com o regimento interno da cada casa. Matérias tratadas das sessões conjuntas estão no terceiro parágrafo do artigo 57. Outros casos previstos na Constituição no artigo 166, que diz os projetos de leis relativos a plano plurianual, PPA, LDO e LOA, e dos créditos adicionais e apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. Entendeu? Basicamente, cada casa faz uma coisa, eles só fazem as coisas separadas. Só tem algumas específicas que são as duas casas ao mesmo tempo. Um exemplo é o das leis orçamentárias, né? Daí elas são sancionadas e medidas provisórias também são em sessões separadas. Bom, atribuições do Congresso Nacional é interessante. As leis delegadas, artigo 68, pegadinha do malandro. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Congresso Nacional. Tá. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo em termos de seu exercício. Por que isso é pegadinha? Deixa eu ver aqui. Estou tentando descobrir por que é pegadinha. Tá falando das fixações de subsídios também aqui no meio, mas por que isso aqui é pegadinha? Deve solicitar a delegação ao Congresso Nacional, ou seja, quem autoriza o presidente da República a legislar sobre determinadas matérias é o Congresso Nacional. E ele faz isso mediante resolução e não é mediante decreto legislativo. Ah, entendi. Tem essa separação entre decreto legislativo e resolução, né? Daí, por resolução, e daí eles colocam o decreto legislativo, que é alguma coisa que normalmente o Congresso faz. Basicamente, o normal do Congresso é fazer decreto legislativo. Mas nesse caso aqui, ele faz resolução para fazer a delegação, né? Na Constituição. O trato normativo exclusivo do Congresso é feito por resolução e, por decreto do presidente da República, terá a forma de resolução do Congresso, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. A quem lembra das leis delegadas do artigo 68, as delegadas serão elaboradas pelo presidente, que deverá solicitar a delegação do Congresso Nacional e não será objeto de delegação no que quer. A presidente não pode legislar, nem por delegação do Congresso, na organização do Poder Judiciário, e também o presidente não pode legislar sobre o Ministério Público e também não pode fazer medida provisória sobre essas coisas. Porque a medida provisória tem força de lei, né? Fala tanto a medida provisória como delegada, a lei delegada. Na nacionalidade, não pode mexer na nacionalidade, na cidadania. Basicamente coisas que é importantíssimas para as pessoas, né? Provisória delegada, não pode mexer na cidadania, nacionalidade, em direitos individuais e políticos, e também não pode mexer em direitos eleitorais. Nacionalidade, cidadania, na separação dos poderes, não pode
mexer nos planos e o que é totalmente muito chance de cair, né? De novo, os orçamentários. Não pode mexer nos leis orçamentários. Daí essas coisas são deliberadas em comissão mista dos planos plurianuais de fiscalização de Congresso que deliberará sobre as leis orçamentárias, onde não pode o presidente da República avocar, que significa tirar, para si essa deliberação. Se avocar é tipo ele tirar a força, uma coisa de alguém para ele fazer, entende? Normalmente fala avocar quando fala de uma coisa que foi delegada. Então, brasileiro orçamento, proposta do ideal, amanda proposta do PPA, mas que é dita lei, aprova a lei do Congresso Nacional. Depois, dica importante com relação aos limites de endividamento e operações de crédito e similares. Basicamente, essa coisa de dívida é o Congresso Nacional. Na verdade, eu acho que era o Senado Federal que fazia isso, né? É o Senado Federal. Já que a gente tá falando das atribuições do Congresso Nacional, eu achei que isso aqui ia falar do Congresso Nacional, né? Deve ter. Isso aqui deve ser importante por causa que isso aqui deve ser pegadinha de falar que isso aqui faz o Congresso Nacional, né? Os limites de endividamento são marcados pelo Senado Federal, tá? Olha aqui, ó. Com relação aos limites de endividamento, operações de créditos, tais matérias são tradicionalmente, não sei porque está escrito tradicionalmente, vamos ver, de competência do Senado Federal, conforme no 52, 5, 6, 7, 8 e 9. Diz assim: compete ao Senado, ao SF, autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados do Distrito Federal e dos territórios e dos municípios, fixar por proposta da Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios, dispor sobre limites globais de condições, todo um monte de limite, né? Fixar proposta, dispor sobre limites, condições para a concessão de garantia da União, e estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados do Distrito Federal e dos municípios. Vale mais o uso de conversa, né? Bom. Ponto. Deixa eu ver aqui. Distrito Federal, os municípios em que a dívida é consolidada, dívida contratual, dívida de títulos, paga a dívida com títulos, tá? Você bota esse dinheiro lá no Tesouro Direto, vê se tá financiamento e tem registro, falta o dinheiro, né? Congresso Nacional não é o Senado, tendências globais, limite de condição para monta de dívida, município Senado Federal, olha para o que falei, artigos 48, são aqueles competências do Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República que dizem respeito a finanças públicas que são objeto de Congresso Nacional e não do Senado. Dívida mobiliária federal, que é aquela dívida de títulos eu falei para vocês, porque é o maior montante de 2 trilhões de dívida do governo federal, em títulos é maior, delas é a tesouraria de grandes bancos. Basicamente a coisa aqui é que não pode mexer nas coisas orçamentárias, certo? E para o presidente mexer nisso, tem que pedir o Congresso Nacional, certo? Mas só que essas coisas de dívidas e trecos aqui, que também são coisas orçamentárias, são feitas pelo Senado Federal. Então confunde, né? Acho que é isso que ele queria dizer aqui, o cara que fez essa parte. Daí, pronto. De dois assuntos relativos a limites de crédito são de competência do Congresso Nacional, né? E diz respeito ao estabelecimento de montante de dívida imobiliária federal e normas sobre operações de crédito de dívida pública e emissões de curso forçado. No 48 diz: cabe ao Congresso Nacional, com exceção do Presidente da República, não exigida com esta para especificada nos artigos 49, 51 e 52. Se lembra que o 49, 51 e 52 são aqueles que a gente falou no final, no começo, quer dizer. Que era. Cadê? Deixa eu achar. Tá. Aqui. Artigo de Constituição 49, exclusivo do Congresso Nacional. Se tiver sanção e veto por decreto legislativo. Na verdade, agora que eu leio de novo, eu percebo que eu não tenho a menor ideia do que esses artigos 49, 51 e 52 falam, né? 51 exclusivo da Câmara, 52 exclusivo do Senado. Fazem por resolução, tá? Esses trecos aqui devem ser o montante. Tá? O montante. Não, tá. Cabe ao Congresso, sanção do presidente, plano plurianual de LDO, e LOA, dívida pública, emissões de curso forçado e moeda nos seus limites de emissão e montante de dívida mobiliária federal. Emitir moeda, é esse? Não, moeda. Próximo ponto. 49, finalmente, é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Olha, competências exclusivas. 49. Fixar idêntico subsídio dos deputados federais e senadores, observado o que dispõe
o artigo 37, fixar o subsídio do presidente, do vice-presidente da República e dos ministros, observados dispostos, no 37 e outros, Fixação cabe ao Congresso Nacional, concessão do presidente, fixação de subsídio de ministros do STF, O Congresso Nacional fixa um monte de subsídios, né? Subsídios são coisas que os cargos políticos ganham, tá? Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não já falou isso, Aqui, competências do Congresso Nacional, a diferenciação entre o artigo 48 e o artigo 49. Competência do Congresso Nacional por lei com sanção do presidente, ou seja, o Congresso Nacional faz uma lei e é sancionada pelo presidente, ou que é exclusiva, e se lembra que as coisas exclusivas são feitas por decreto legislativo dos poderes legislativos, certo? Ou seja, a Assembleia Legislativa, que é onde você está a trabalhar, também faz as coisas por decreto legislativo quando é exclusiva dela. Daí, as coisas aqui está separada de um lado as coisas do 49 e as coisas do 48. Exclusivo, decreto legislativo, eu vou falar de decreto legislativo ao invés de falar exclusivo, tá? Decreto legislativo, autorizar o presidente da República e vice-presidente da República sair do país por mais de 15 dias. Decreto legislativo, escolher 2/3 dos membros do TCU. Decreto legislativo para julgar contra o presidente da República, prestar relatórios contas. Decreto legislativo para fiscalizar e controlar direta os casos dados da presidência do Poder Executivo, inclusive a administração direta. Decreto legislativo para zelar preservação, competência em face das atribuições de outros poderes. E outro poder, autorizar referendo e convocar plebiscito, por decreto legislativo. E decreto legislativo para assustar atos normativos exorbitem poder ou limites de delegação. Decreto legislativo para resolver definições tratadas de acordo com compromissos gravosos. Tratar decretos legislativos que não é na prática de cada exercício e não é na prática de cada legislatura. Bom, decreto legislativo para fixar o subsídio de presidente da República, ministro e vice, a gente pode ver isso. E decreto legislativo para fixar idêntico subsídio para subsídio de deputado e senador. Daí, por isso que é importante, é porque essas coisas não ficam mudando toda hora, não. Não é para cada exercício, e não é para cada legislatura. Porque é cada legislatura, porque o subsídio, os deputados e senadores, eles são cargos do Poder Legislativo, né? E daí, eles ficam, como eu disse, no trecos de Senado Federal e nos trecos de Câmara dos Deputados, eles ficam trocando toda hora. O Senado Federal tem mandato de 4 anos, quer dizer, de 8 anos. O deputado tem mandato de 4 anos. E daí, esses caras ficam trocando todo ano, cada 4 anos, ou seja, cada legislatura, fica trocando esses caras sem parar. E enquanto o outro lá, os presidentes, os ministros que são nomeados pelo presidente e o vice-presidente, são trocados também de novo a cada 4 anos, né? Mas só que o subsídio basicamente continua mesmo sempre. Daí, só tem algumas autorizações, né? Atos de concessão de revogação de rádio, difusão, são também do Congresso exclusivo, do Congresso Nacional por decreto legislativo. Mas é decreto legislativo, atos de concessão, né? Eu já falei. Decreto legislativo aprovar iniciativas do Poder Executivo nucleares. Decreto legislativo para aprovar exploração, recursos minerais hídricos de terras indígenas. Decreto legislativo para aprovar previamente alienação de terras públicas. Também é decreto legislativo para mudar temporariamente sua sede. Também é decreto legislativo autorizar a presidente da República a guerra, paz e força estrangeira, ressalvados os casos de lei complementar. E é decreto legislativo para aprovar estado de defesa, intervenção, autorizar estado de sítio e também suspender qualquer dessas medidas. Bom, depois tem 48, sanção. Matérias, precisa lei, matéria de competência da União em geral, lei para fixação de subsídio do ministro do STF, lei de organização da administração administrativa e judiciária, lei para a organização judiciária, que é o Ministério Público do Distrito Federal, lei para a criação e transferência, extinção e exceto de cargos, empregos, funções, lei para a criação e extinção dos ministérios e órgãos, leis de PPA, LDO e LOA, crédito, emissão e curso forçado, leis para finanças, mercado financeiro, bancos e moeda, lei para montante de dívida mobiliária federal, que esse aqui é o que ficou mais falando nesse conteúdo aqui de atribuições, né? Por causa que ele se confunde com as atribuições do Senado Federal. Montante é juntando todas as dívidas, certo?
dívida mobiliária federal, né? Planos, programas, lei com sanção do Presidente da República de planos, programas nacionais, regionais, setoriais lei para sistema tributário arrecadado e contribuição de rendas, e telecom e radiodifusão, e outros transferências temporárias de governo, fixa, efetivo, forças armadas, outros limites território, aéreo e marítimo, bens domínio de União, por lei, limites territorial, incorporação, subdivisão, desmembramento e território de Estado, por lei, e concessão de anistia por lei também. Legal, né? Complicado também. O que eu posso dizer? Basicamente, tem umas coisas bem específicas que o Congresso Nacional pode fazer privativamente, enquanto que as coisas de lei são mais ambíguas, né? E mexer com o treco administrativo. Basicamente, dinheiro é administrativo, né? E assim termina o conteúdo de competências do Congresso. Legal, né? Próxima aula das comissões. Artigo 58. Basicamente as coisas que fazem parte da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e do Senado.